Olá, galerinha do nono ano. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula gravada do ano letivo 2021. Então, a todos vocês, a todos que estão me assistindo e me acompanhando, a mãe tá on, hein? Para início, eu gostaria que todos vocês estivessem bem confortáveis, que vocês estivessem relaxados, e acordassem, né? Essa hora da manhã a gente tá um pouco cansado, tá com preguiça, também não sei o horário exatamente que todos vão estar me assistindo, mas que a gente possa fazer um exercício sempre de respiração, certo? Inspirando e respirando. Respira, respira e expira, né? Pra gente acordar nosso corpo, ficar na ativa, relaxar nossa mente. Que a gente possa também se alongar, certo? Assim que a gente acordar, para assistir essas aulas remotas, através da tela, que às vezes é muito difícil, então que a gente possa se alongar, certo? Ficar bem disposto, acordar para a vida, certo? E encarar essa nova situação que a gente está vivendo, esse ensino remoto, né? Se Deus quiser, posteriormente, entraremos no ensino híbrido, mas que a gente possa encarar com bons olhos, porque é uma alternativa que é eficaz para a nossa vida, né? Que nos protege e está buscando o nosso melhor, certo? Então, como eu já havia falado, né? Tomando a nossa aula, como eu havia falado, nesse início de ano letivo, a gente vai basicamente revisionar alguns conteúdos que vocês estavam vendo no ano passado, para ver o grau de dificuldade de cada um, é como se fosse um diagnóstico, para saber até onde a gente pode ir e como é que vocês estão, certo? Em situação de aprendizagem, do que a gente já viu, como é que vocês, o que vocês ainda estão assimilando ou o que vocês pegaram do ano passado, tá certo? Vocês lembram que o ano passado nós estávamos usando esse livro, né? História Alfredo Boulos, 8º ano, certo? Esse ano nós vamos usar na mesma coleção História Alfredo Boulos, 9º ano, certo? Porém, o ano passado nós vimos alguns conteúdos que nós vamos recapitular, certo? Vou passar para vocês. Mostrar aqui o sumário. Vamos ver aqui alguns conteúdos, certo? Dentre todos os conteúdos que a gente viu ano passado, nós vamos começar, né, recapitulando 3, certo? Para que a gente fique com uma base bem boa para esse início de ano letivo. Então, a gente vai recapitular um pouco sobre o Iluminismo e a Revolução Industrial, tá certo? Vamos recapitular um pouco também sobre as rebeliões na América Portuguesa, como Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, Revolta de Vila Rica, a questão do ouro, certo? Também. E vamos também recapitular um pouco sobre a questão das regências, certo? E também do segundo reinado, tá bom? Então, são esses 3 conteúdos que a gente vai revisionar nesse início de ano, que compõem o 8º ano, que vocês estavam ano passado, para ver o grau de dificuldade de cada um, o acompanhamento, como a gente pode avançar ou que a gente deve retroceder. Então, de início, é isso que a gente vai ver, certo? Então, iniciando pelo Iluminismo, nós vamos começar com esse tema, certo? Posteriormente, eu vou passar alguns mapas mentais para vocês que vocês tenham basicamente a noção, certo? Do que foi o Iluminismo, mais uma vez, para vocês verem os ideais iluministas, o que pregavam os iluministas. Coisas que vocês já têm aí no caderno de vocês do ano passado, que muitos de vocês já se lembram, porém alguns, né, já esqueceram, tá bom? Então, pessoal, o iluminismo basicamente foi um período da história em que as pessoas estavam com pensamentos muito conturbados, querendo descobrir coisas novas, né? Querendo
encontrar novas respostas, e que as pessoas também acreditavam que estavam se afastando das trevas, né? Conhecimento muito abrangente na Idade Média. Então, as pessoas, naquele momento, eles estavam atrás de um conhecimento que ele viesse da razão, certo? Do conhecimento, da ciência, vamos dizer assim. O Iluminismo aconteceu no século XVIII, né? Que ficou, inclusive, conhecido como século das luzes, certo? E a razão era o aspecto mais importante do Iluminismo, porque eles defendiam os iluministas, eles defendiam que toda sociedade era para ser constituída disso, do pensamento racional, da experimentação, porque antes as pessoas não testavam as coisas, não testavam o conhecimento, elas tiravam tudo da base religiosa, certo? Da igreja. Então, nesse período do iluminismo, as pessoas passam a querer testar, a querer comprovação de todas as formas de conhecimento, então buscar a razão através disso, certo? Então, eles foram trocando a fonte de conhecimento e vai acontecer uma certa revolução, porque eles começaram a se afastar da igreja e se aproximar da ciência e da razão. O grande símbolo do iluminismo é a enciclopédia, né? Na época, eles queriam fazer um livro que tentasse abranger todos os conhecimentos do mundo, com várias coisas. Então, daí surgiu a enciclopédia, certo? Que foi escrita por vários filósofos, cientistas, estudiosos da época, que faziam estudos e lá colocavam, certo? A enciclopédia é um livro de muitos volumes que falava sobre filosofia, sobre história, sobre música, sobre ciências, botânica e várias outras coisas, tá certo? A igreja se manifestou sendo contra a enciclopédia, mesmo assim não adiantou, e eles continuaram a escrever e a propagar essas ideias mundo afora, certo? A enciclopédia, inclusive, foi muito criticada pela igreja porque ela trazia a religião como sendo apenas um aspecto da filosofia, e isso não agradava o pensamento teológico da época, o pensamento religioso, porque colocava em dúvida muitas crenças, tá certo? O manifesto iluminista da época, ele vem marcar o século XVIII, certo? Que ficou conhecido como o período das luzes. Não é à toa que muitas vezes, quando a gente vê em histórias em quadrinhos ou em desenhos, em filmes, a luz, ela vem com a ideia, ela vem acompanhada de uma lâmpadazinha, porque justamente essa menção, certo? Que vem trazer menção ao iluminismo, ou seja, a ideia, a lâmpada, né? A ideia, a razão, ela é sinônimo de luz, de clareza. Então, por isso que o século XVIII ficou conhecido como século das luzes, tá certo? Então, eu falei brevemente sobre o iluminismo, uma revisão bem recapitulada. Posteriormente, no vídeo, eu vou colocar um mapa mental. Vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar com mapa mental. E vocês vão ver vários aspectos do que eu estou falando, tá certo? Nesse mapa mental, vocês vão ver alguns exemplos claros, porém resumidos do que eu acabei de explicar. O que é que eu quero para vocês nessa aula de hoje? Que vocês façam anotações, tirem do mapa mental dúvidas, né, ou esclarecimentos, que vocês possam fazer também anotações ou trazer anotações daquilo que vocês já sabiam sobre o iluminismo, se vocês têm alguma dúvida, certo? Eu quero que vocês experimentem isso e enviem para mim, tá bom? Eu acredito que grande maioria lembra-se desse assunto que a gente trabalhou em sala de aula. Eu acredito que foi até no presencial ainda que a gente tratou sobre o iluminismo. Então, como atividade, eu quero que vocês anotem os pontos principais do que eu falei e das coisas que vocês se lembram desse assunto tratado do iluminismo, tá bom? Então, eu vou deixar aqui o mapa mental e vou deixar também algumas explicações ou algumas pontuações no WhatsApp de vocês, certo? Então, muito obrigado e bom final de semana a todos!